No caso de hoje, vamos abordar o destino de um homem de 55 anos enquanto ele estava com sua filha em uma loja. De repente, algo aconteceu que literalmente mudou o seu destino para sempre. Não sabemos muita coisa sobre David Douglas, o principal foco deste caso, porém o que se destaca é o fato de que sua ficha criminal é bem extensa. Por exemplo, em 1983, ele foi condenado a 12 anos por atirar e matar um guarda, que é basicamente o que seria um policial, durante um assalto à mão armada que aconteceu em 1982. Ele também já roubou laboratórios, joias e uma agência de correios. Considerando isso, no total, ele já teria roubado cerca de 125 mil euros. Após ser liberto, em 1990, David continuou no mundo do crime, também se envolvendo cada vez mais no tráfico ilegal de drogas. Em 2008, ele foi pego pela polícia com 8 quilos de cocaína em um táxi. No ano de 2011, ele foi condenado a 10 anos de prisão por conta disso. Ele também teve envolvimento com brigas de cães e ligações com a gangue Hutch, George Mitchell e uma gangue de Finglas. Na época, ele e sua esposa moravam em Dublin, capital da Irlanda. A esposa de David trabalhava num lugar chamado Shoetown, localizado em Bridgefoot Street. Esse lugar também é a loja do sócio dele. David tinha 55 anos na época em que tudo aconteceu. Sabemos que no dia 1º de julho de 2016, David estava na loja de sua esposa. E em um momento, ele foi visto saindo para comprar comida, mas depois retornou para ver como sua filha estava. Ele havia ido à loja durante a sua pausa para comer na loja de seu sócio. Então, que por volta das 16 horas, alguém descrito como tendo roupas escuras chega na loja. Nesse momento, David estava comendo algo no balcão, quando, do nada, a pessoa que entra começa a disparar diversas vezes contra David. Após isso, a pessoa de roupas escuras fugiu em direção ao bloco de apartamentos de Oliver Bond, localizado em Dublin's Liberties. Logo em seguida, entrando em uma Mercedes que estava o esperando. Então, o carro partiu em alta velocidade. Posteriormente, a Mercedes utilizada como carro de fuga foi encontrada próximo a Carman's Hall, em Dublin 8, totalmente carbonizada. Testemunhas disseram que enquanto a Mercedes pegava fogo, a perna do motorista também acabou se queimando. Com isso, ele ainda queria fugir. Ele decidiu ir até um Suzuki Swift que ele roubou e que depois também foi encontrado carbonizada em Strand Road. Enquanto isso, David havia sido baleado 6 vezes na cabeça e no peito. Posteriormente, balas e ferimentos foram encontrados em seu peito, pescoço, costas, tronco, cotovelo e mandíbula. Isso, além de que ele foi encontrado de costas. A filha de David, que também estava na loja no momento em que tudo aconteceu, correu para o lado de seu pai. Pouco tempo depois, David foi levado às pressas para o hospital mais próximo. No caso, o Hospital St. James. Porém, ele não resistiu e foi declarado morto às 16 horas e 55 minutos daquele dia. A arma utilizada no crime era uma pistola semiautomática que foi encontrada ao lado do corpo de David e que estava com o número de série removido. Durante o processo das investigações, alguns nomes de alguns acusados acabaram vindo à tona. Dentre eles, temos Fred Thompson, Gareth Brophy, Nathan Foley e Lee Canavan. Durante esse processo, Fred se declarou inocente. Ele acabou sendo acusado, preso e processado em acusação em relação ao caso de David. E em agosto de 2018, ele foi condenado à prisão perpétua por assassinato. Os juízes Tony Hunt, Flann Brennan e George Griffin, formando um tribunal sem júri, no Tribunal Criminal Especial, passaram quase 3 horas lendo o veredito e concluíram que todas as evidências, mesmo que bastante circunstanciais, apontavam que Fred era culpado. Por mais que ele em si não havia sido o tirador, mas foi comprovado que ele tinha envolvimento no plano de assassinar David. Algumas coisas mostravam que ele estava envolvido tanto nos preparativos, tanto em levar algumas pessoas diferentes diretamente no lugar onde o crime aconteceu. Inclusive, câmeras de vigilância registraram Fred dirigindo próximo ao local do crime algum tempo antes dele acontecer.
Por algum motivo, ele quebrou um celular e entregou os restos, juntamente com a chave do carro que ele havia ido até ali, a uma mulher. Impressões digitais e DNA dele também foram encontrados em um inalador, encontrado em um dos carros de fuga utilizados no crime. Em novembro de 2018, Garrett Brophy é preso como um dos suspeitos de ter envolvimento no caso de David. Uma das evidências que mostravam o envolvimento de Garrett no caso é o fato de que o DNA e impressões digitais dele também foram encontradas no Suzuki Swift, além de que câmeras de vigilância gravaram ele em um carro como passageiro logo após o assassinato. Garrett Brophy, o motorista de um dos carros utilizados, foi condenado a 10 anos de prisão no mês de fevereiro de 2020. O juiz Paul Coffey falou que Garrett teve um papel muito importante em um momento muito crítico no assassinato de Douglas. Isso, além de que todas as evidências mostravam que David havia sido morto por conta de uma briga entre gangues. Ele também concluiu que David foi assassinado de uma maneira muito cruel, sendo baleado diversas vezes, isso além de que sua própria filha estava presente no momento. Posteriormente, no Natal de 2020, ele mesmo admitiu ser o motorista do carro de fuga, levando o atirador até a loja onde David estava e depois o levou para outro lugar. Estranhamente, após ser sentenciado, Garrett mandou um beijo para 3 mulheres que estavam no corpo do tribunal enquanto ele era levado pelos guardas para a prisão. Não é comentado quem eram essas mulheres e nem se elas haviam algum tipo de relacionamento ou sequer conheciam Garrett. Uma coisa que é comentada é que na época em que tudo aconteceu, Garrett tinha apenas 21 anos. Isso, além de que ele vinha de uma família carente que tinha problemas com drogas, isso além de que ele mesmo tinha um filho. Também foi levado em consideração o fato que ele tinha mais de 20 condenações anteriores, essas que envolviam roubos, agressão, comportamento violento em delegacia, ameaça de agressão a um policial e violação da paz. A confissão dele também foi levada em consideração. No ano de 2019, Nathan Foley, de 19 anos, de Maryland, foi preso 6 anos após confessar ter ajudado uma organização criminosa dirigindo um dos 4 carros e comprar telefones usados no ataque. E ele mesmo admitiu ter envolvimento no caso. Em março de 2021, começou o julgamento de Lee Canavan no Tribunal Criminal Especial. Ele se declarou inocente no caso de Douglas e nega ter danificado um veículo de Strand Road em Sandymount, que teria acontecido em 4 de julho de 2016. O Estado alega que foi ele quem atirou contra David, porém não conseguiram confirmar se foi realmente ele. O juiz Michael McGrath declarou prisão perpétua obrigatória, também 5 anos de sentença por danos ao carro de fuga usado no crime. Talvez o que ele tenha roubado. Anteriormente, Lee já havia sido condenado 2 vezes por porte de drogas controladas. Ele foi multado em 100 e 200 euros, respectivamente. Sean Gillen, advogado que abriu o caso para o Estado, que também fez parte da promotoria, disse que o caso foi meticulosamente pensado para garantir que David fosse realmente morto. Em maio de 2020, um homem tendo por volta de 30 anos foi preso enquanto estava no aeródromo, a parte em que os aviões aterrissam ou decolam, de Baldonnel, uma cidade localizada no condado oeste de Dublin. Ele foi preso por ter sido acusado de ter uma possível conexão com o assassinato de David. Ele foi preso logo após ser extraditado do Reino Unido. Não sabemos o que aconteceu com esse homem após ele ser preso, se ele foi solto ou se continua preso, ou até se teve alguma confirmação de que ele teve mesmo algum envolvimento no caso de David, já que as notícias são somente de por volta de maio, junho de 2020 e é aí que elas param. Um fato que acabou vindo à tona é que David, em novembro de 2015, já havia sido baleado. O que se conta é que um membro sênior da gangue Kinahan acabou sobrevivendo a uma tentativa de assassinato enquanto ele estava em um pub a oeste de Dublin. E isso aconteceu em novembro de 2015. A gangue culpou David e Darren Kearns, um sócio dele, de terem cometido tais atos. Ainda no mesmo mês, em novembro, aconteceu a tentativa de assassinato contra David, enquanto ele passeava com seu cachorro perto de sua casa.
Mas no fim de dezembro, Darren foi morto a tiros, talvez por um membro da Kinahan. A morte de David tem relação com uma rixa entre as gangues chamadas Kinahan e Hut. Rixa essa que até o momento fez mais de 18 vítimas. Se você gostou deste conteúdo, por favor, considere deixar um like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.